Olá, voltei aqui no vídeo para o YouTube para falar de um outro assunto que não é resenha de livro. Hoje eu tô sem o meu microfonezinho aqui de fone de celular, mas eu espero que você consiga me escutar. Hoje eu quero falar sobre uma característica da feminilidade. Eu cheguei a postar aqui no meu canal a respeito da feminilidade em relação ao temperamento sanguíneo. Eu gosto muito de falar sobre temperamentos humanos, não sei se vocês já perceberam. E eu também, como eu conheço, né, esse assunto um pouquinho, né, sobre feminilidade, porque eu tô fazendo um curso sobre isso, um curso online muito bom, e eu resolvi aplicar. Eu sou assim, eu gosto de aplicar os meus conhecimentos em várias coisas, nas coisas que eu gosto. E agora, hoje, eu gostaria de falar sobre o aspecto da feminilidade em relação ao temperamento melancólico. Eu falei sobre a vantagem da sanguínea em relação à feminilidade, que é na parte da diversão, porque o temperamento sanguíneo, ele naturalmente, né, uma das inclinações dele é levar tudo na leveza, levar muitas coisas na diversão, na brincadeira, dificuldade de levar coisas a sério. E o temperamento melancólico também tem uma vantagem em relação à feminilidade. E que vantagem é essa? A fragilidade, a vulnerabilidade. Porque um dos pilares da feminilidade é justamente a vulnerabilidade. Uma mulher verdadeiramente feminina, ela é frágil e vulnerável. E essa fragilidade não é de aspecto negativo. Não tem nada a ver com algo ruim, algo negativo, sabe? Mas tem a ver com a facilidade que ela tem de depender de alguém. Porque hoje em dia o que a gente vê? A gente vê muitas mulheres se tornando tão, mas tão independentes, né? Isso não é ruim, não é ruim você ter independência, mas você que é mulher se tornar totalmente independente, extremamente independente, isso não vai fazer bem para você e muito menos para sua feminilidade, porque não vai encaixar com a sua essência como mulher. E a fragilidade e a vulnerabilidade, elas fazem com que a mulher seja dependente nos aspectos necessários. E o temperamento melancólico tem o que a ver com isso? O temperamento melancólico, ele tem esse traço de ser mais sensível, né? Essa sensibilidade que os outros temperamentos não têm. Suponhamos que agora você esteja pensando, ou talvez até confusa. Peraí, Priscila, mas acontece que existem homens de temperamento melancólico, eles são sensíveis? Eles têm alguma coisa feminina? Não, não estou falando sobre isso. O temperamento melancólico, tanto para homem quanto para mulher, tanto quanto para criança, quanto para adulto, ele tem uma das características dele. Todos os temperamentos têm diversas características, pontos positivos, pontos negativos, que a gente também pode chamar de qualidades, defeitos, fraquezas e forças, certo? Mas eu estou aqui abordando a questão da feminilidade, estou abordando sobre aspectos femininos e como que essa característica da sensibilidade, fragilidade, vulnerabilidade pode ser aplicada ao universo da feminilidade. Então agora você já sabe que a mulher melancólica, ela vai ter mais facilidade nesse aspecto da sensibilidade dela e fragilidade dela para desenvolver melhor a feminilidade dela. E como que isso pode acontecer? Como é que pode ser esse processo, né? Primeiro, você precisa saber qual é o seu temperamento e se você for melancólica, invista nesse aspecto da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, para você poder desenvolver a sua feminilidade. Por exemplo, uma mulher feminina, ela sabe receber ajuda, ela não fica contestando ali, tentando competir com o homem,
né? Ela é mais sensível, ela se sente cansada facilmente ou ela vai se sentir ofendida facilmente se ela for uma melancólica, tá? Vamos aqui, mais uma vez, esclarecendo, aplicar o temperamento melancólico nisso. Então, como é que a gente pode ver isso numa mulher melancólica sendo feminina, né? Como que isso pode acontecer, como eu disse aqui? Porque assim, tem muitas mulheres que veem, né, os pilares da feminilidade, as características de uma mulher verdadeiramente feminina. Todas nós temos isso na nossa essência, tá, gente? Mas por causa dessa geração que a gente está vivendo, né, que a mulher está ficando muito empoderada, não é errado a mulher ser empoderada. O problema é quando esse empoderamento é feito da forma equivocada, da forma incorreta, né? E que vai distanciando da essência da mulher, aí tá errado. E é prejudicial, além de estar errado, é prejudicial. É porque vai gerar um desequilíbrio nas relações homem-mulher, na relação da mulher com ela mesma, na relação da mulher com filhos, com o trabalho dela, com os projetos e sonhos dela. Até na maneira dela se vestir, né? Eu sou consultora de imagem, eu posso falar sobre isso. Então, muitas mulheres olham os pilares da feminilidade e ficam com uma certa resistência porque elas acham que não vão conseguir, acham que aquilo não tem a ver com elas. Ah, eu não sou uma mulher assim, uma mulher frágilzinha, uma mulher sensível demais, eu sou uma mulher cheia de garra, uma mulher muito pra frente. Sim, por causa do seu temperamento, certamente. Porque cada mulher tem sua personalidade e cada mulher tem seu temperamento. E eu quero deixar claro aqui que personalidade e temperamento são coisas diferentes, tá bom? E eu gosto de abordar mais sobre temperamentos. Eu tenho mais experiência nesse assunto do que no assunto de personalidade. Então, uma mulher que é sanguínea, como eu falei em outro vídeo aqui no meu canal, ela vai se identificar no aspecto da leveza, no aspecto da diversão, no aspecto de levar as coisas no bom humor. E ela pode investir na feminilidade dela nesse aspecto. Uma mulher melancólica que tem a fragilidade e sensibilidade como um dos traços, ela vai poder investir na feminilidade dela dentro desse aspecto do temperamento dela. Então, todas as mulheres de todos os temperamentos vão conseguir trabalhar melhor na feminilidade delas quando elas conseguirem aplicar os aspectos da feminilidade aos temperamentos delas. No temperamento melancólico, a fragilidade, sensibilidade, vulnerabilidade, ela pode ter duas características. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Como que ela pode ser positiva? Por exemplo, mulheres que gostam de bordar, mulheres que gostam de mexer com detalhes, com minúcias, mulheres que são artistas ou que não são artistas de pintura, de desenho, mas que são artistas na comida, que gostam de cozinhar, que gostam de criar receitas novas. Essa é uma característica também do temperamento melancólico, sabia? Mulheres que gostam de cuidar, têm aquela sensibilidade para cuidar das pessoas, cuidar da casa. Sabe aquelas mulheres que deixam a casa super limpinha, super arrumadinha, ou se ela não tem tempo para isso, ela faz isso na casa dela de outra forma, porque tem mulher que não tem tempo, né, e paga uma diarista para fazer isso, uma empregada doméstica para fazer isso. Mas ela sempre vai querer, ela como dona da casa, morando sozinha ou não, ela sempre vai querer deixar a casa dela com um aspecto bem arrumadinho, sabe? Sabe quando você entra na casa de uma mulher e vê que tá tudo muito bem arrumadinho, nos mínimos detalhes, e tem enfeites, e tem decorações, e tem flor de um lado, planta do outro, tem um quadro de pintura lindo na parede, tem laço, você entra no banheiro, você vê as toalhas, os utensílios do banheiro, né, tapete com laço ou com algum detalhe bordado. Pode crer que a mulher que mora nessa casa tem o temperamento melancólico. Se ela não é totalmente melancólica, ela tem muitas características
do temperamento melancólico, porque assim, gente, eu acredito que os temperamentos têm variações, tá? Não vou entrar aqui nesse assunto, mas se ela não é totalmente melancólica, ela tem alguma variação do temperamento melancólico. Então, nesse aspecto positivo da fragilidade, da sensibilidade, mais da sensibilidade, ela pode trabalhar a feminilidade dela, porque quem vê isso, vê uma mulher super feminina. E uma mulher super feminina é uma mulher que tem essas características, que tem esse tipo de atitude que essa mulher melancólica, sensível vai ter de forma positiva. E negativamente, como é que a sensibilidade dessa mulher pode aparecer, pode se manifestar? Quando ela fica muito sensível a ofensas, né? Isso pode ser tanto dentro de casa quanto no trabalho, tanto em relação ao cônjuge, quanto em relação aos filhos, ou não sei, em relação a qualquer relacionamento que ela tenha, certo? Quando essa sensibilidade é tóxica, vai prejudicar as emoções dela. Muitas mulheres acabam se tornando deprimidas, entram em depressão, ou a baixa autoestima delas, muitas melancólicas têm baixa autoestima, outras não. Quando elas têm baixa autoestima, essa sensibilidade, fragilidade vai tudo pro lado negativo, porque, né, a gente sabe que a baixa autoestima não é nada boa, ela prejudica em tudo na vida do ser humano. E se tratando de temperamento, né, vai levar tudo mais pro lado negativo do que pro lado positivo, não é verdade? Eu não quero aqui abordar o assunto da autoestima, mas eu acredito que a baixa autoestima, ela vai, tanto a baixa autoestima quanto a alta autoestima, a autoestima equilibrada, elas vão sim influenciar na feminilidade, nos temperamentos, não é? Então, quando a mulher, ela leva esse aspecto da fragilidade e sensibilidade dela pro lado negativo, vai ser quando ela vai se inferiorizar diante das pessoas, quando ela não vai acreditar no potencial dela, e aí isso vai trazer uma série de problemas, preocupações, ansiedade, e aí a feminilidade dela vai por água abaixo, tá? Porque uma mulher verdadeiramente feminina, saudavelmente, melhor dizer assim, uma mulher saudavelmente feminina, ela vai ter equilibrada todas essas formas de agir, de se comportar. E outra coisa, uma, uma parte positiva do temperamento melancólico, além dessa sensibilidade que eu mencionei aqui, tem a vulnerabilidade de ser dependente, né, de receber elogios, de não se inferiorizar, porque tem gente que recebe elogio e se inferioriza. Ah, não, que isso, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não, peraí, isso daí já é baixa autoestima, tá bom? Isso não é saudável. Você não vai ser orgulhoso, você não vai ser soberbo, você vai ser humilde quando receber um elogio. É preciso ser humilde, mas isso não significa que você tem que se rebaixar e achar que você é sei lá, um zero à esquerda, né? Aí não. Aí é um caso de baixa autoestima. E é bom você rever isso. Se você tem esse costume de quando recebe um elogio, você se coloca lá embaixo, tá? Isso não é saudável. Outra característica negativa também da melancólica no aspecto da vulnerabilidade é quando ela se fecha, sabe? Se coloca numa caverna, numa ostra, seja lá o que for que você pode usar como analogia. Mas isso não vai ser saudável para a feminilidade dela, porque uma mulher que se fecha demais, ela não consegue receber amor, ela não consegue receber carinho, receber cuidado, receber ajuda, ela acaba se isolando, certo? E isso não é saudável para uma mulher feminina, uma mulher que é verdadeiramente feminina. E se o aspecto negativo do temperamento melancólico dela, que é de não ser vulnerável, ou seja, ser vulnerável de forma negativa, né, receber as coisas, ter a vulnerabilidade, né, recebe, mas leva tudo para o lado pessoal e negativo, e aí ela se fecha, se deprime, isso não vai ser saudável para ela. Então, mulheres melancólicas, aproveitem a facilidade
que vocês têm para sensibilidade, vulnerabilidade, fragilidade, tá? Aproveitem essa característica de vocês para levar para o lado positivo e investir na feminilidade, porque uma mulher saudavelmente feminina, ela vai ser sensível, né? Ela vai ser vulnerável e frágil, mas no bom sentido, no ponto positivo da questão. Isso vai ser para ela uma força e não uma fraqueza, né? O homem, ele já tem existem homens sensíveis, sim, mas existe a sensibilidade feminina que é totalmente diferente do homem, a fragilidade feminina que é totalmente diferente do homem. E o natural mesmo é a mulher ser mais frágil do que o homem. O natural é a mulher ser mais delicada do que o homem. Quando eu falo de delicadeza, eu não falo daquela mulher que se veste como uma bonequinha de louça. Não é isso. Você pode ter a delicadeza nas suas atitudes, no seu estilo de vida, na sua feminilidade, de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua personalidade. E de vez em quando eu vou vir aqui para falar um pouquinho sobre isso.